Bolsonaro recuou da recuada que ele tinha dado de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Mas antes de você saber mais sobre isso, peço que você se inscreva no nosso canal youtube.com/mblivre, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para receber as notificações e toda a patifaria que você já sabe. Bom, basicamente o Bolsonaro fez ali um anúncio de que, logo quando ele venceu as eleições, de que a embaixada do Brasil em Israel ia passar de Tel Aviv para Jerusalém. E isso gerou um baita de um caos, de um apocalipse, um furdunço. Basicamente a mesma coisa que o Trump fez nos Estados Unidos, porque isso basicamente significa reconhecer oficialmente, assim, sem deixar a menor sombra de dúvida, a existência do Estado de Israel. E por que isso é tão importante? Existem nações que não admitem, que não aceitam, que não reconhecem a existência do Estado de Israel, dizem que é um negócio ilegítimo, dizem que não é Estado, dizem que não deveria existir, mas esse conflito ali Israel-Palestina, muitas vezes você já teve proposições, mesmo de Israel ou de órgãos internacionais como a ONU, de fazer uma solução de dois Estados, deixar Israel e Palestina e com maior parte do território para o que seria o Estado da Palestina. Mas das 5 vezes na história em que esse acordo foi oferecido, nenhum deles foi aceito, e não por culpa de Israel, mas sim por causa da Palestina. E inclusive aqueles que se opõem a Israel têm basicamente como política não dialogar com Israel, não reconhecer a existência do Estado de Israel e não fazer nenhum tipo de paz e negociação com Israel. Tanto isso é realidade quando, na história recente, Israel saiu unilateralmente, ou seja, sem fazer acordo com ninguém, tinha ocupado a faixa de Gaza, escolheu sair da faixa de Gaza para falar, ó, um símbolo de paz aqui, ó, a gente entrou aqui porque a gente estava em guerra, tal, vocês me invadiram aqui, eu tive que tomar esse território, mas agora pode ficar aí para vocês. E aí, basicamente, o que fizeram? Em vez de formar uma comunidade, em vez de formar um Estado, em vez de formar o que quer que seja, uma coisa pacífica e democrática nesse espaço, passaram a utilizar a faixa de Gaza para bombardear Israel como uma base de mísseis contra Israel. E como é muito mais barato você lançar um míssil do que você se defender desse míssil, para quem não sabe, Israel tem um sistema de segurança antimíssil chamado Iron Dome, que basicamente detecta quando tem um míssil chegando em Israel e lança outro míssil para que ele não chegue na população. Só que é um sistema caríssimo e cada míssil abatido é muito mais caro do que aquele míssil que é enviado contra Israel pela faixa de Gaza, que é muito próximo e por isso facilita muito esse lançamento. Então, mais uma vez, eles tiveram que entrar em conflito, mais uma vez eles tiveram que disputar esse território, sendo que eles tinham por decisão própria, sem fazer acordo nenhum, como um símbolo de boa-fé, deixado aquele território. Na minha opinião, Bolsonaro acertou e acertou muito. Israel é um oásis de civilização num deserto de barbárie, é o único país da região que tem um Estado democrático de direito constituído, com direitos humanos, com direitos iguais para todo mundo, para homossexuais, para heterossexuais, para negros, para brancos, para mulheres, para cristãos, para muçulmanos. Tem inclusive partidos muçulmanos com representação no que é equivalente ao Congresso Nacional de Israel, coisa que você jamais poderia pensar, coisa que você jamais poderia ver em nenhum outro lugar das redondezas. Ou seja, é o único país que respeita os direitos humanos, que respeita os direitos das mulheres, que respeita os direitos dos gays, que respeita toda a liberdade religiosa, que dá toda a liberdade democrática de livre associação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, toda a liberdade que toda democracia deveria ter, existe em Israel, e ainda assim Israel é pintado como o malvadão de toda a história. Aí a pessoa fala, pô, mas aí o comércio com os países árabes vai ficar prejudicado. Primeiro que, da nossa balança comercial hoje, o prejuízo maior seria mais dos árabes de não fazer comércio com a gente do que da gente não fazer comércio com os árabes, né? O nosso mercado hoje é muito mais voltado para a China, e agora com a eleição do Bolsonaro vai ser mais voltado para os Estados Unidos também, do que para os países árabes. Eles só têm a perder nesse momento em que o Brasil tem tudo para crescer, nesse momento que o Brasil tem tudo para ganhar produtividade, para ganhar competitividade e para ter um saldo mais positivo na sua balança comercial, ou seja, exportar bem mais do que aquilo que importa. O saldo da balança comercial já é positivo, basicamente hoje por causa do agronegócio, né? Porque a gente exporta e garante a segurança alimentar de muitos países, principalmente da China, mas isso tende a ficar ainda melhor com a exportação de outros produtos, com a exportação de tecnologia, com a exportação de serviços, que tende a crescer no ano de 2019, se a gente fizer todas as reformas, a lição de casa, estruturar o país para a gente se tornar um país
sério. Então, acertadíssima decisão do presidente Jair Bolsonaro. Não tem de se curvar ao grito desses que nos chamam de nazistas, mas ao mesmo tempo perseguem uma nação simplesmente porque é formada por judeus, né? Esses caras que, não, pô, é Bolsonaro nazista, né? O primeiro nazista que reconhece a existência do Estado de Israel, o primeiro nazista que realmente acha que a embaixada do Brasil deve ficar em Jerusalém, é o primeiro nazista que saúda os judeus e que palestra em centros judaicos sem nenhum tipo de problema e, pelo contrário, demonstrando todo o apoio à comunidade judaica, assim como o MBL também sempre declarou seu apoio e sempre vai continuar apoiando aqueles que defendem a liberdade, defendem a democracia e que combatem aqueles que, por terrorismo não só físico, não só de bomba, de tiroteio, mas também terrorismo midiático, de informação, tentam destruir os pilares da nossa civilização, tentam destruir a nossa democracia, tentam destruir todos os valores que formaram a república que a gente tem hoje em todo o mundo ocidental e que não deve, de maneira nenhuma, ruir em nome de uma ideologia farsante que simplesmente vive na base da propaganda, vive na base da mentira, vive na base da emoção, do apelo emocional, mas na prática, em termos de resultados efetivos, só resulta em tragédia. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.